noite. Meu nome é Mônica. Eu sou casada com o Délcio. Eu tenho dois filhos, o Guilherme e o Délcio Neto. E duas netas, a Clara e a Cecília. Já servi muitos acampamentos aqui da Missão Guadalupe. Já servi como ministra da Eucaristia. Já estive, como ministra da Eucaristia. E hoje eu fui convidada para fazer uma partilha com vocês, para falar um pouquinho sobre São José. Porque falar de São José, a gente ia ficar aqui dias e dias e dias falando sobre o glorioso São José. São José, ele é apresentado no Evangelho de Lucas e de Mateus como um homem justo, como um homem da descendência do rei Davi. Muito embora a Bíblia não fale muito, não faça muitas menções a São José, a importância dele é imensa. E aquilo que está conservado na palavra de Deus sobre São José é exatamente o que é necessário para a nossa salvação. São José, ele também fez parte do plano, do projeto de salvação. E São José, assim como nós, ele passou por dores. E hoje nós vamos ver as dores de São José, que são conhecidas tradicionalmente na igreja como as 7 dores de José. A Virgem Maria também, são 7 dores de Maria. Mas hoje nós vamos falar sobre as 7 dores de São José, que estão todas na palavra de Deus. A primeira dor de São José é a anunciação do nascimento de Jesus, é a anunciação. São José, assim como a Virgem Maria Santíssima, eles desde criança, eles já tinham uma intimidade muito grande com Deus. Eles já tinham um conhecimento das profecias sobre o nosso Salvador. Então José, desde muito cedo, ele era um menino que tinha uma intimidade muito grande com Deus. E ser justo para os judeus significa praticamente ser santo. Significa para os judeus uma pessoa que cumpria em tudo a lei judaica, em tudo. Então José, ele não só cumpria em tudo e era obediente à lei judaica, como ele era um homem muito, muito íntimo de Deus e com inúmeras virtudes, que nós poderíamos aqui passar uma noite inteira só falando sobre as virtudes de São José. Mas voltando para a primeira dor de São José, e até fazendo um gancho nisso que eu falei, quando Nossa Senhora, porque os dois, tanto Maria quanto José, fizeram votos de castidade. José, acho que foi, se eu não me engano, aos 12 anos, ele fez voto de castidade. E a Virgem Maria também. A Virgem Maria, ela foi criada, no templo. Ela foi educada no templo. Então, quando eles são prometidos em casamento, e que realiza ali a primeira parte do casamento deles, porque o casamento era dividido, se não me engano, em 2 etapas.
eles revelam um ao outro esse voto de castidade. E os dois mantiveram esse voto e decidiram viver junto, a castidade. Então imagine você, quando São José teve conhecimento da gravidez da Virgem Maria. E não foi a Maria que contou para José. Porque Nossa Senhora, muito embora ela tivesse essa intimidade, né, de partilha com ele, deles terem os mesmos propósitos, Nossa Senhora não se sentiu autorizada de revelar algo que foi tão íntimo e revelado só para ela, que foi o nascimento de Jesus, que ela geraria o Salvador. Mas como eu já disse, os dois conheciam as promessas e as profecias do Salvador, e que uma virgem daria a luz ao Salvador. Então, São José, ele ficou extremamente angustiado e aflito quando ele teve conhecimento da gravidez de Maria. Mas ao contrário do que a gente possa imaginar no primeiro momento, que essa angústia veio pelo fato dele achar que ela teria ou não traído o voto dela e traído inclusive ele, não foi essa a angústia e a aflição de São José. Pelo contrário, São José não tinha dúvida nenhuma com relação à santidade da Virgem Maria. Mas aquilo para ele era um mistério. Ele não sabia o que estava acontecendo. Como que se deu aquela gravidez, como que Nossa Senhora, ele sabia que tinha um mistério. Mas ele tinha ali duas opções. Como ele fazia parte do templo, ou ele denunciava a Virgem Maria Santíssima, e aí ela poderia ser apedrejada até a morte, ou ele assumiria o filho dele, o filho dela, que ele também não iria mentir. Então São José, como era um homem justo, e isso nos fala a palavra de Deus, ele decide, para proteger a Virgem Maria Santíssima, ele decide ir embora, ele decide fugir, porque ali o que ia acontecer? Ela engravidou, ele abandonou e foi embora. Então, nesse momento, me vem muito o que a Fernanda falou, agora no finalzinho da oração dela. Que as pessoas ficam perguntando muito o porquê das coisas. E que nós não sabemos tudo. Nós não entendemos tudo. Então essa primeira dor de São José, ela nos ensina e nos mostra exatamente isso. Naquele momento parecia a escuridão. São José era um homem justo, era um homem santo, mas naquele momento não foi dado a ele a saber o mistério da encarnação. E mesmo assim ele confiou. Ele não questionou. Ele não desistiu. Ele não se revoltou. O que parecia num primeiro momento uma escuridão, se transformou em mansidão e confiança. Por isso aquela imagem de São José dormindo. Acho que todo mundo já viu aquela imagem de São José dormindo. São José foi dormir. E Deus falava com ele como? Através do sonho, através do anjo. Aí o anjo revelou para ele que não era para ele temer e que a Nossa Senhora, que Maria iria dar a luz ao Filho de Deus. Essa foi a primeira dor de José.
A segunda dor de José foi o nascimento de Jesus. E por que o nascimento de Jesus? Porque você sabe que São José era carpinteiro. Então, com certeza, durante ali o tempo de gestação, né, da Virgem Maria, São José tinha preparado um quartinho, um bercinho para Jesus. Porque é isso que um pai faz, né? O pai e a mãe, eles esperam e preparam a chegada do bebê. Só que o que acontece? Ali faltando já, acho que uns 3 dias, para Nossa Senhora, para Maria dar à luz, César Augusto baixa um decreto que todos eram obrigados a fazer o recenseamento. E que cada um teria que ir na sua própria terra para se inscrever no censo. Era obrigatório. E como eu já disse, a obediência é uma das grandes virtudes de José e Maria. Então José se viu obrigado a pegar a Virgem Maria e correr para Belém, que lá era a terra dele. Então imaginemos nós, imagine você, hoje, nos tempos de hoje, que nós temos tanta tecnologia, tantos recursos para um bebê nascer, e mesmo assim, quanta aflição da espera os pais passam no momento ali que está chegando da mulher dar à luz. Então imagine você, São José, catando a Virgem Maria, não podia levar o bercinho, não podia levar um enxoval, com certeza levar aquilo que deu para ir ali no burrinho para chegar até Belém. Quantas provações que eles passaram nesse caminho até Belém. Porque o mesmo que estava acontecendo com eles, estava acontecendo com várias pessoas. Estavam todos correndo, cada um para o lugar aonde precisava estar, para se inscrever no censo. E o que aconteceu? Chegou a hora da Virgem Maria dar à luz, eles correram, bateram em várias pousadas e ninguém acolheu. Não tinha lugar para o Salvador. E aonde que Jesus nasceu? Ali, numa manjedoura, ali num curral, era um curral mesmo, né? Ali no presépio, no meio dos animais. Então São José, ele viveu junto da Virgem Maria a grande aflição de naquele momento, não por vontade dele, mas pela circunstância, ele não poder dar o melhor para o menino Jesus. Mas com certeza também ele improvisou algo ali naquele local, mas ao mesmo tempo que veio a dor, ele também pôde contemplar o que eu imagino que deve ter sido a noite mais linda que a terra já viu. Toda noite de Natal eu contemplo o céu e fico imaginando, de verdade, o que deve ter sido aquela noite, naquele lugar, na hora que Jesus nasceu. O esplendor da glória de Deus, os anjos descendo do céu cantando glória, porque foi isso que aconteceu. Tanto que os pastores foram até lá. Então, essa segunda dor de José, além da confiança, da obediência inabalável, nos mostra e nos ensina que também a glória de Deus se manifesta na pobreza. Às vezes você almeja tanta coisa para a sua vida, deixa tanto de viver momentos com Deus, com a sua família, porque está sempre correndo, está sempre almejando, está sempre desejando algo. Isso não é ruim,
A gente sabe, quem é chefe de família, quem é mãe de família, precisa prover. Mas nós precisamos, você precisa, exemplo de São José, confiar e reconhecer que a glória de Deus também se manifesta na pobreza. E a pobreza não é só de ausência de algo material. É na pobreza de espírito. E o que é a pobreza de espírito? É se reconhecer diante de Deus um pecador, um nada. Você não é nada sem Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Somos eu e você que precisamos de Deus. A terceira dor de São José é a circuncisão do menino Jesus. Geralmente fazia parte também da lei judaica que o menino teria que ser circuncisado no 8º dia de nascimento. Então ali São José vê Jesus derramar o sangue pela primeira vez. Nas reflexões de Santa Brígida, ela fala que essa é a primeira manifestação pública do derramamento do sangue de Jesus. É na circuncisão. Então ali, São José sofreu a dor de ver o filho derramar o sangue. Pela primeira vez. Mas também foi ali que ele colocou o nome no menino de Jesus. Alguém sabe o que significa o nome Jesus? Jesus significa Deus salva. Deus salva. Então ali diante daquele momento, São José não só viu o derramamento do sangue de Jesus, mas com certeza absoluta, ele foi tocado pelo sangue de Jesus. Ele foi curado ali, das dores até então, vivida até ali. E se eu e você, tivéssemos um pouquinho do conhecimento, do preço e do valor do sangue de Jesus, clamaríamos ele o dia inteiro. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para salvar a humanidade inteira. A devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, ela muda a sua vida. No momento de dificuldade, clama Jesus, o sangue dele. No momento de aflição, clama o sangue de Jesus. No momento de perigo extremo, clama o sangue precioso de Jesus. Pede a graça de você tocar como São José tocou no sangue precioso de Jesus. E o que essa dor nos ensina? Que a salvação começa com o sacrifício. O sacrifício de Jesus não começou lá na cruz, pregado na cruz, na quinta-feira, com o julgamento. O sacrifício de Jesus começou desde ali. Então, a salvação começa com o sacrifício. A quarta dor de José, ela coincide com a primeira dor da Virgem Maria, que é a profecia de Simeão. Jesus é levado ao templo, também para cumprir um preceito judaico. Ele é levado ao templo pela Virgem Maria e pelo São José. Ele foi apresentado ao templo. Quando ele chegou lá, o profeta Simeão, ele fala para a Virgem Maria, para São José,
que ele estava vendo, ele reconheceu que Jesus era o Salvador. Interessante, eu fico imaginando muito essa cena. Quando eu vou contemplar o quarto mistério gozoso, que é justamente isso, né? A apresentação do menino Jesus no templo. Eu lembro daquele evangelho em que a profetisa Ana começa a gritar no templo: eis o Salvador, eis o Salvador. E eu fico imaginando, né? Assim, Nossa Senhora chegando humildemente com São José, com o menino Jesus, o templo assim de gente, o povo tudo conversando, cada um cuidando ali dos seus interesses. E uma pessoa reconheceu que ali estava o Salvador, que foi a profetisa Ana. E quando ele é apresentado a Simeão, que Simeão fala, né, que agora ele poderia morrer, porque os olhos dele tinham visto o Salvador. Ele fala para Nossa Senhora, para Maria, que uma espada de dor transpassaria o coração dela. Nossa Senhora, Maria, quando ela recebeu a anunciação do anjo, ela não tinha revelação de tudo que ia acontecer, do que ia acontecer com ela, do que ia acontecer com São José, do que ia acontecer com Jesus. Nossa Senhora não tinha esse conhecimento. Mas nesse momento em que foi revelado para ela que uma espada transpassaria o coração dela, ela teve o conhecimento do momento da cruz de Jesus. Então, imagina a dor que São José sentiu a hora que ele olhou para a Virgem Maria, para Nossa Senhora, para Maria, com aquele bebezinho. Porque Jesus era um bebê. Olhar para aquele bebê e para a esposa dele e imaginar a dor que eles iriam viver até lá. Essa dor deve ter sido assim, dilacerante, porque a gente sofre antecipadamente. Eles não sofriam antecipadamente. Eles tinham uma intimidade tão profunda com Deus, que eles não antecipavam dor. Mas nós, se a gente pudesse ver você mesmo, com a idade que você tem hoje, se for muito, pouco, mais ou menos, se você olhar para trás na sua vida, faz memória aí do momento da sua vida, que quando você lembra hoje, você fala: meu Deus, eu acho que eu não suportaria isso de novo. Como que eu tive força? Imagina se isso te é antecipado. Imagina se nós soubéssemos que doença que nós iríamos ter, com quantos anos nós iríamos morrer. Então imagina a dor que ele sentiu naquele momento. E o que essa dor nos ensina? Mais uma vez, a confiança inabalável em Deus. A certeza de que Deus não abandona nunca. A certeza que depois da dor vem a glória. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Ele passou pela morte, pela ressurreição e foi glorificado. A quinta dor de São José: a fuga para o Egito. Essa eu vou fazer a leitura. Todas as dores que nós falamos agora está na palavra de Deus. Se vocês quiserem anotar, que nós não vamos ler todas, a primeira dor que nós falamos, que foi o mistério da encarnação, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 19. Não é o que nós vamos ler agora.
A segunda dor, que é o nascimento de Jesus, está em Lucas, capítulo 2, versículo 7. A terceira dor, que é a circuncisão, está em Lucas, capítulo 2, versículo 21. A quarta dor, a apresentação do menino no templo, está em Lucas 2, versículo 34. A quinta dor, a fuga para o Egito, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, 14. Mas eu vou ler desde o 13. Mateus 2, de 13 a 14. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Agora é o versículo. José levantou-se durante a noite, ele não esperou amanhecer. Tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamarei meu filho. Então, mais uma vez, Deus conversa com José através de um sonho. E veja que José não questionou. José não falou assim: meu Deus, o menino é tão pequenininho, acabou de nascer, como assim? Eu vou pegar o menino e vou para o Egito. Ele levantou de noite, pegou o menino e a mãe e foi para o Egito. O ano passado, eu fiz uma experiência na quaresma de rezar todos os dias o terço das lágrimas de Nossa Senhora. Só que daí eu contemplava as dores de Maria. E teve um dia que Deus me deu a graça, e eu fazia isso sozinha ali, diante do meu altarzinho. Deus sentiu um pouco o que Nossa Senhora, o que Maria e José experimentaram nessa fuga para o Egito. Jesus era muito pequenininho. Então, São José ajeitou Nossa Senhora, ajeitou Maria, ajeitou o nenenzinho ali no burro, pegou o manto dele, cobriu, né, porque era muito frio ali por onde eles iam passar. E além de muito frio, era um caminho muito perigoso. Então imagine você, tenta fazer isso na sua casa, a hora que você for dormir. Fecha os seus olhos e tenta imaginar um lugar assim muito escuro, uma estrada escura, e você com o seu filho, com a sua esposa, tendo que fugir e passar por esse local. Com certeza Jesus chorou. A gente não sabe se ele teve cólica. Eles tiveram que parar para ele descansar, para ele dormir. E eu não sei se vocês sabem, mas eles acabaram encontrando sim com uma turma de ladrão. E o chefe dos ladrões, na hora que ele avistou a Sagrada Família, a santidade dos três, tanto de Maria como de José, do menino Jesus, na hora deixou ele completamente estarrecido. A visão foi tão forte de santidade, que ao invés dele saquear, dele roubar, ele protegeu. Ele colocou Jesus, Maria e José na tenda dele e falou que eles iam dormir, que eles iam descansar e que no outro dia eles iam embora em segurança.
E na hora que eles estavam indo embora, ele pediu para Maria rezar por ele. E Maria falou que ia rezar. E sabe quem é esse homem? O primeiro santo da Igreja Católica. São Dimas, o ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Aquele que reconhece, que olha para Jesus e reconhece: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus fala para ele? Hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele foi o ladrão que encontrou Jesus, José e Maria. Então olha como que as coisas de Deus, os planos de Deus são assim, estupendos. Eu falo que uma das características que mais me encanta em Deus é o quanto Deus pode ser surpreendente. Deus é surpreendente. Imagina o que aquele homem viveu depois, até chegar no dia que ele foi pego, condenado e crucificado. Mas a promessa da Virgem Maria que iria rezar por ele se cumpriu. E ele foi salvo. Então, o que essa sexta dor de José nos traz para a nossa vida? Que às vezes Deus confia uma missão que aparentemente é para uma pessoa que não tem muita capacidade ou não está preparado para viver aquilo, né? Porque José ele era um carpinteiro. Atravessar todo o trajeto que ele atravessou, protegendo Maria e Jesus, inclusive de ladrões, né? Porque ele também não sabia que ele ia encontrar um ladrão que ia acolher ele, que ia ver a santidade deles e que ia colocar eles para dormir lá dentro. Então, às vezes parece que você é pequeno diante da grandiosidade daquilo que Deus te apresenta. Mas basta confiar. Basta confiar. Eu fui coordenadora de liderança de alguns acampamentos. Aqui tem algumas pessoas que foram comigo. E uma das coisas que eu sempre falei: você pode ser o melhor líder que já pisou dentro da fazenda. Se você não se preparar, se você não rezar, se você não se confessar, se você não jejuar, pode ser que você fique confundido lá dentro. Ao contrário, se é a tua primeira vez e você rezar e você confiar, você jamais ficará confundido. E isso é uma coisa que quem confia experimenta. Que quem confia toca. Mas não basta só confiar. Uma das maiores virtudes de José e Maria é a obediência. Mesmo que aquilo representasse um perigo iminente, como foi sair para o recenseamento, com Maria para dar a luz, ir lá para Belém, catar uma criança, fugir para o Egito, não desobedeceu. Então, a obediência gera as outras virtudes. A sétima e última dor de José. Não, sétima não, a sexta. Que é o retorno do Egito. Nós ainda não falamos dessa dor. Então assim, quando além, do trajeto para o Egito, é muito difícil quando a gente sai da nossa terra para ir para um lugar totalmente estranho.
A gente não sabe se vai encontrar emprego lá, principalmente aquele que vai para fazer a vida sem nenhuma garantia de nada. Então, a aflição de José não era só o trajeto, era também o que eles iriam viver numa terra estranha. E lá eles ficaram, até que o anjo avisou que Herodes tinha morrido e que estava na hora de voltar. Aí, ao retorno, pelo mesmo caminho, também perigoso, e agora com um detalhe. Agora o menino Jesus não era mais um bebê. Ele devia ter em torno de 5, 7 anos por aí. Não dava para a Virgem Maria Santíssima carregar ele o tempo inteiro e proteger ele igual ela fez com o bebezinho. Ele já era um menininho grande. E voltar, também fizeram amizades lá, né? Fizeram um tempo a vida, desenvolveram os seus ofícios lá. A tradição mostra isso. Mas quando eles retornaram, que eles iam para a terra deles, eles ficaram sabendo que o filho de Herodes estava lá comandando tudo. Então eles resolveram ir para Nazaré. Então, até para que se cumprisse a profecia, né, de que ele seria chamado Nazareno. Então, essa sexta dor, que é o retorno do Egito, ela também nos mostra que muitas vezes na nossa vida, e muitas, nós temos que ser desinstalados. Muitas vezes contra a nossa vontade, contra a sua vontade. Quantas vezes você teve que ir para um lugar que você não queria ir? Quantas vezes que você teve que trabalhar num local que você não estava se sentindo bem? Quantas vezes que você teve que conviver, que servir com pessoas que estavam te desagradando? Mas é necessário. Como disse também, a música eu amo. Aquela música que foi tocada hoje do Espírito Santo. Sair da margem. Ir para águas mais profundas. É o que essa dor nos convida. E a última dor é a perda e o encontro do menino Jesus no templo, que é a quarta dor da Virgem Maria. A reflexão dessa dor da Virgem Maria, fala que essa pode ter sido uma das dores que realmente mais machucou o coração da Virgem Maria. Porque por um momento, Jesus se perdeu deles em Jerusalém. Então veja, até agora, tudo que a gente viu de dor, Jesus estava juntinho. Estavam os três juntinhos. Nesse momento, Jesus se perde deles. Então a aflição no coração da Virgem Maria, de José, foi grande. Por quê? Pode ter passado tanta coisa na cabeça dela, porque ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela poderia, São José também, estar se perguntando por que o menino Jesus, que era Deus, quis estar longe deles num primeiro momento, porque ele não avisou. Então eles sofreram uma angústia muito grande até encontrar o menino Jesus. E ali a alegria de ver ele no meio dos doutores da lei, falando das coisas do reino de Deus. E essa dor, o que ela nos traz? Ela traz a seguinte reflexão. Às vezes até a pessoa mais santa, aparentemente, pode estar vivendo a ausência de Deus. Aparentemente. Então, às vezes você vive momentos da sua vida que você reza, não sente nada, porque é bom
no grupo de oração e no acampamento e em outros momentos, né, que com a graça de Deus nos é proporcionado, e viver, né, aquela alegria, aquele entusiasmo, mas a gente sabe que a fé passa pelo deserto. A gente sabe que a fé passa por momentos de provação. Santa Teresa d'Ávila é um grande exemplo disso. Anos de deserto. Madre Teresa de Calcutá se achava menor de todas as criaturas, e Jesus confirmou para ela que ela era. Então, às vezes, tem momento na sua vida que você vai sentir isso. Aí você pode pensar, meu Deus, mas eu estou fazendo tudo, estou tentando viver a santidade, tentando viver esses momentos de oração, de missa diária, tantas coisas que nós podemos viver nas práticas do dia a dia, e parece que daí a aprovação vem para valer. Mas é para nos lembrar, isso está no livro de Eclesiástico 2, que o ouro e a prata se prova pelo fogo. E para a gente encerrar, eu quero fazer uma leitura de uma historinha para vocês. É pequenininha. Em 1660, um pastor de ovelhas de 22 anos, Gaspar Richard, levava suas ovelhas no Monte Bessilon, na França. Esgotado pelo trabalho, parou para descansar. E cheio de sede, não encontrou nenhuma fonte de água por perto. E aí ele falou para Deus que ele estava esgotado, fatigado, e que ele não conseguia fazer mais nada. De repente, apareceu um homem que apontou uma rocha e dizia: sou José, levanta a pedra e bebe a água. No entanto, a rocha que ele mostrou era muito pesada. Não era possível levantá-la facilmente e nem sozinho. Segundo os relatos, a força de 8 homens seria necessário para levantá-la. Diante da insistência de José, superando toda a força humana, Gaspar foi levantar a rocha de maneira surpreendente. E levantou com grande facilidade. E debaixo dela encontrou uma fonte cheia de água. Imediatamente depois de refrescar-se na fonte, o pastor se dirigiu ao santo para agradecê-lo, pois reconheceu que era São José. Mas com sua habitual habilidade de passar despercebido, São José já tinha ido embora. A notícia foi contada por Gaspar a todas as aldeias de seu povo. Alguns destes, intrigados por suas palavras, foram ao monte. Quando chegaram ao local da aparição, se surpreenderam ao ver que realmente existia a fonte, aonde não tinha nada em cima, nas proximidades para alimentá-la, e a pedra estava do lado. A notícia foi contada por Gaspar a todos os aldeões do seu povo. Alguns desses, intrigados em suas palavras, foram à montanha. Quando chegaram ao local da aparição, se surpreenderam. Em 1663, o lugar foi transformado num santuário consagrado a São José. Começaram a visitar o local e muitas graças e milagres foram alcançados.
Essa é a única aparição de São José reconhecida pela Igreja Católica. Então eu gostaria que você fechasse agora os seus olhos e fizesse memória um pouquinho das dores de São José. Quem sabe nesse momento sua alma esteja árida, como aquele monte sob o calor do verão francês. Quem sabe Deus esteja pedindo que você mova uma pedra aparentemente intransponível. A questão é: você confia suficientemente para obedecer? São José, ele foi sonhado por Deus. Deus quis ele para ser o protetor da Sagrada Família. São Pedro Julião Eymar fala o seguinte: Deus Pai teve apenas um santo para representá-lo na terra, São José. Por isso ele concebeu tudo o que podia a esse santo e o favoreceu com tudo o que precisava para ser seu digno representante. Você sabe o que São José pode mudar na sua vida? Pela intercessão dele, eu ouso dizer que tudo. São José pode te ensinar a obedecer. São José pode te ensinar a ser humilde. São José pode te ensinar a confiar. São José pode te ensinar a viver o deserto. São José pode te ensinar a você sair da margem para ir para as águas mais profundas. A pergunta é: você está disposto a obedecer? Então, que nós tenhamos no nosso glorioso São José, porque é o único santo que, a exemplo da Virgem Maria Santíssima, é chamado de Santíssimo. Então, que São José possa interceder pela sua vida, para que você, e agora eu quero me dirigir aos homens, sejam castos e fortes. Forte, porque sejam castos. A castidade traz o dom da fortaleza, e a fortaleza supera tudo. Supera o medo, supera a angústia, supera a aflição, supera a falta de confiança. Então sejam castos. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu. Eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Reza com essa música. Eu, José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim.
Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições, o anjo do Senhor não nos valeu? Valei São José. Amém. Gente, eu tô com fé. Nossa Senhora.